Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Estudo de Equilíbrio. Eu sou o mestre Ideia Daniel. O tema da aula de hoje é equilibrando o pensar e o agir. Pode parecer simples, mas geralmente é a maior dificuldade que as pessoas têm. É o momento de pensar e o momento de agir. O que causa a maioria das crises de ansiedade é justamente essa dificuldade entre pensar e o agir. Ansiedade é o quê? Excesso de futuro. Você está no futuro pensando em várias possibilidades de coisas que muito possivelmente não vão acontecer. E esquece de focar no presente. Você está em ação no momento que você está pensando. Então a sua mente está agitada, pensando, e você não consegue focar no presente e fazer o que tem que ser feito naquele momento. E às vezes a melhor coisa a ser feita é esperar. Mas para você saber esperar, você precisa saber refletir e estar no tempo presente. Outro caso é justamente o excesso de passado. Você está pensando muito no que aconteceu, como deveria ter acontecido. São questões que você não resolveu na sua vida e fica lá no passado, preso no passado, preso no passado. E o que acontece? Você esquece de ver o seu presente. E está sempre com medo e não age. Você fica estagnado. Então, no momento que você deveria estar agindo, você está parado, pensando demais. O equilíbrio é sempre esse, entre pensar e o agir. Você tem que saber o momento de cada coisa. Se precisar pensar bastante para agir, pense. Mas pense com qualidade. Não desgaste a sua mente com isso. Se você está pensando muito na questão de um problema e não consegue resolver, é porque não é pensando que você vai conseguir resolver. Você precisa relaxar, respirar, que em algum momento essa solução vai vir. Por meio da sua intuição. Sim, todos nós temos uma intuição que nos ajuda a lidar com os problemas do dia a dia. Então, nunca gaste sua mente pensando além do que você precisa. Também nunca saia sempre agindo por não saber o que fazer. Não seja uma pessoa impulsiva. Se você é uma pessoa impulsiva, você provavelmente já tem a consciência disso. Não existe essa coisa, nascer assim, crescer assim, vou morrer assim. Só se você quiser. Mas as consequências serão somente para você. Então, busque se equilibrar. Busque entender o momento de pensar e o momento de agir. O pensar e o agir são duas energias extremamente opostas. Você precisa das duas coisas, em momentos diferentes. O grande segredo aqui é saber em que momento você vai ter cada uma dessas coisas. O pensar está dentro da energia Yin. O agir está dentro da energia Yang. Até já foi falado sobre isso numa aula anterior. A energia predominantemente Yang vem do homem equilibrado, a energia predominantemente Yin é de uma mulher equilibrada. Se está ao contrário, algo precisa ser feito e resolvido na sua vida, em relação às questões masculinas e femininas, principalmente dos referenciais que você tem, como masculino e feminino da sua vida. Todos nós temos essas duas energias. A mulher, ela tem o ônibus, que é o lado masculino inconsciente, interiorizado. E o homem, ele tem o ânima, que é o lado feminino, inconsciente, interiorizado. Ou seja, a mulher possui o yang mais interiorizado e o homem possui o yin mais interiorizado. Essa questão desses representantes do inconsciente que todos nós temos, seja o ânimos na mulher, seja o ânima no homem, é algo que você deve perceber dentro de si. O homem vai ter o seu lado feminino, não significa que ele deve agir de forma feminina. A mulher vai ter o seu lado masculino, não significa que ela deve agir de forma masculina. Mas a mulher vai ter uma energia de ação, assim como o homem vai ter uma energia de reflexão. O homem vai ser melhor em ação se ele estiver equilibrado, e a mulher vai ser melhor na reflexão se ela estiver equilibrada. O homem não vai conseguir fazer o trabalho da mulher tão bem quanto a mulher faz, e a mulher não vai conseguir fazer o trabalho do homem tão bem quanto ele faz. Se você ainda estiver em negação sobre isso, você pode parar por aqui, não precisa continuar o vídeo, mas a grande realidade é essa. Homens e mulheres são polos opostos, porém complementares, mas para estar equilibrados, precisam estar conectados com o seu lado interior. O homem com o seu lado feminino interior, a mulher com o seu lado masculino interior. Para dessa forma conseguir expressar o lado externo da forma correta. O homem agir de forma masculina e a mulher agir de forma feminina. Isso faz parte do equilíbrio. Faz parte do processo de integração das sombras, faz parte do processo de autoconhecimento. Através desse processo, você consegue ter a sua individuação, que é descobrir o seu ser.
vencer o seu ego, não se tornar dependente dele. Por sua vez, se você for uma mulher, conseguir agir como uma mulher de uma forma tranquila. E se você for um homem, agir como um homem de uma forma tranquila. Geralmente as relações na sociedade são muito deturpadas em relação a isso. Questões ideológicas fizeram homens e mulheres agirem em polos completamente diferentes. E isso é péssimo para cada um deles. Então, se você é um homem, você precisa entender isso. Se você é uma mulher, você precisa entender isso. E somente quando você, mulher, se equilibra como mulher, você, homem, se equilibra como homem, você vai conseguir atrair relacionamentos melhores. Mas o foco aqui não é falar do que você pode conquistar no mundo. É falar do seu equilíbrio interno, primeiramente. Somente uma pessoa equilibrada, uma pessoa com equilíbrio emocional, vai conseguir ter um equilíbrio nas suas relações no geral. E para se equilibrar, não basta você saber se movimentar. Você precisa também saber o momento de agir e o momento de pensar. O homem tem muito mais energia de ação justamente para isso, porque ele é feito para guerra, para luta, para disputa, para vencer qualquer adversidade no campo externo. A mulher, ela tem essa energia do pensar, do acolher, mais interiorizada. Ela é feita para isso, para cuidar mais do interior, da casa, do lar, da família. Tanto que o homem equilibrado, ele vai conquistar o mundo exterior de uma forma saudável, claro. Ele não vai passar por cima dos outros para isso. Ele vai vencer a si mesmo diariamente. Uma mulher equilibrada vai preservar aquilo que ela possui diariamente e, por sua vez, trazer um lar harmonioso. Uma vida externa harmoniosa é a função do homem, uma vida interna harmoniosa é a função da mulher. E assim os dois se complementam. Dessa forma, cada um vai atuar melhor no seu polo. O homem na ação, a mulher no pensar. Significa que você, homem, não pode pensar? Não. Você deve pensar, sim. Mas você não pode ser uma pessoa que fica só pensando. Se você for uma pessoa que só fica pensando, você vai se tornar uma bomba energética. Você vai estar sempre ansioso e acumulando energia. E quando você explodir, e acredite que essa energia vai explodir, você vai se tornar um cara agressivo. Vai xingar os outros, vai ser grosseiro, vai agredir uma pessoa com qualquer besteira que seja. Isso não é correto. O seu foco, homem, é justamente isso. Saber agir. Você vai pensar. Sempre pense tudo que você precisa fazer. Só que você vai fazer mais coisas, vai ter mais ações do que uma mulher. Não adianta você tentar inverter isso. Não vai dar certo. Você é mulher, é a mesma coisa. Você precisa se interiorizar, pensar. Significa que você deva ficar o tempo todo pensando. Você também vai ter que saber agir em certos momentos. Mas a ação não é a sua prioridade. Você vai ter que pensar, preservar. Se você for uma mulher que está sempre em ação, você vai se tornar competitivo. Vai ficar querendo brigar com outras mulheres, vai querer até competir com homens. Isso é absurdo, isso não existe. Não importa o que qualquer ideologia diga. Isso não existe. Homens nasceram para serem homens, mulheres nasceram para serem mulheres. E dessa forma, cada um vai saber o melhor momento de pensar, agir e assim por diante. Todos nós, homens e mulheres, devemos saber o momento de pensar, o momento de agir. Mas se for um casal desequilibrado, o cara só vai ver pensando e a mulher vai tomar a frente dele e agir. E vice-versa. Não vai dar certo. Nenhuma mulher vai tomar as decisões em estado de estresse como um homem consegue tomar. Nenhum homem vai tomar as decisões de preservação da casa, de cuidado com o lar, da mesma forma que uma mulher pode tomar. Isso não existe. Então, aceitando isso, vamos aprofundar agora em questão de termos práticos, como é que você pode trabalhar o pensar e o agir. Para ver na prática a grande questão do pensar e agir, o segredo é equilibrar o momento de cada situação. Para isso, o que geralmente atrapalha é a questão da respiração. Então vamos ver na prática justamente, primeiramente, essa parte, a respiração. O que acontece quando você está num momento de conflito emocional, você não vai saber se você age, ou se você pensa, ou pensa demais, ou quer agir demais. Ou fica na passividade, do excesso, que é o excesso do pensar, ou fica na impulsividade, que é o excesso de ação. Então você precisa equilibrar os dois polos energéticos. Logo, o que você precisa primeiro focar? Na sua respiração. Então, no momento de conflito emocional, que você não sabe se vai, se fica, se para, se espera, se age ou não, vai ter justamente essa questão da sua respiração vai ficar travada. Vai ficar travada onde? Aqui, nessa região. Então, tenta observar isso, a sua respiração. Primeira coisa, respira profundamente. É difícil nesses momentos que estão em conflito? Sim, bastante. Então, vou dar primeiro alguns exercícios sobre isso.
Um dos primeiros é esse aqui. Pegou, segura o punho, como eu mostrei uma aula anterior, respira, solta. De novo, pegou aqui, solta. Mais uma vez, solta. Aqui você já começa a equilibrar a sua respiração. Se você começa a equilibrar a sua respiração, você começa a equilibrar o quê? A sua energia. Você vai começar a mandar oxigênio para o seu cérebro, vai começar a fluir mais energia aqui, a fluidez dos chakras vai melhorar, que, lembrando, é da base para o extremo da cabeça, e consequentemente você vai começar a pensar melhor. A sua mente não vai ficar tão turbulenta quanto fica nesses momentos de conflitos emocionais. E a partir daí você começa a saber para onde você vai. Vai saber se realmente tem que esperar, observar mais, ou se você tem que se impor e agir. Uma outra forma de trabalhar essa questão respiratória nesses momentos de tensão. Primeiro, começa com os braços aqui, dessa maneira, puxando o ar. E solta aqui. Novamente, ó. E mais uma vez. Aqui você permite abrir bem a sua caixa torácica de uma forma um pouco mais forçada do que você está conseguindo naquele momento de tensão. Então você vai abrir aqui o peitoral, vai permitir que o seu pulmão absorva mais oxigênio e também na hora você vai conseguir soltar mais gás carbônico. Essa troca entre oxigênio e gás carbônico representa também a sua troca energética. O que você está absorvendo no ambiente e o que você está liberando para o ambiente. Também vai te ajudar nesses momentos de dificuldade, nesses conflitos emocionais, e vai te dar mais clareza no pensamento. E, por sua vez, vai ser mais fácil você conseguir discernir se precisa pensar mais ou agir mais. Ok? Através desse movimento, você já vai conseguir ter uma fluidez melhor no seu campo energético. Você vai conseguir perceber mais as situações ao seu redor. Você está se interiorizando quando você faz isso aqui. Você está abrindo o seu espaço energético, absorvendo oxigênio como tem que absorver e está soltando no momento certo. Porque a vida é isso. É a constante mudança entre o pensar e o agir. O Yin e Yang, ele representa a inconstância da vida. Você sabendo equilibrar os dois polos energéticos, você consegue ser constante no meio das inconstâncias. A gente está aqui para aprender justamente isso. Por isso, vivemos num mundo de provas e expiações, onde você aprende justamente pelo oposto, pelo conflito. Não adianta você fugir de conflitos. Você pode passar a sua vida inteira fugindo desses conflitos. Eles vão até você quando você precisa aprender algo. Então, se você está tendo muitos conflitos acontecendo no seu dia a dia, você pode ter certeza, alguma coisa no seu aprendizado moral você está negligenciando. Então não fuja dos conflitos. Não significa que você tem que cair de cabeça neles. Não, isso é loucura, insanidade. Não é isso. Mas observe ao seu redor. Tudo que acontece com você é por seu aprendizado. Então, se acontece algo que te gera um conflito, é o momento de você parar, focar em você, respirar, para começar a saber como lidar com aquilo. Você não vai acertar de primeira, não se preocupe com isso, mas é a prática. Você tem que fazer isso diariamente para poder lidar com as adversidades diariamente. Por sua vez, você vai conseguir melhorar isso, ok? Agora eu vou dar um outro exemplo dessa questão respiratória através da caminhada. Eu já ensinei isso numa outra aula, mas eu vou mostrar isso mais uma vez de uma outra maneira. Aqui atrás, o que é o certo? A gente vai andar, vai mexer o tronco. O centro de equilíbrio está aqui. Justamente esse movimento do seu ombro que você vai fazer quando você está andando, que vai ajudar você a se equilibrar. Você pode perceber, qualquer pessoa que é muito tensa, tem muitas preocupações, ela vai andar com o tronco dessa maneira aqui. Travado. Se você trava aqui, você trava aqui. Você está com sua energia presa. Você não nem respira direito. Então, caminhe. Está com dificuldade? Tem um espaço para você fazer isso, seja no quintal da sua casa, seja no seu prédio, ao redor na rua. Vai caminhar um pouco. Aí eu vou mostrar como você fazer isso para poder justamente ter essa fluidez energética, permitir você respirar bem através desse movimento que é simples, mas qualquer um pode fazer se fizer da forma correta.
Vou mostrar aqui caminhando nesse espaço para vocês poderem ver em vários ângulos como é que essa questão da caminhada vai ajudar a fluir. Lembrando, respira. Caminhada não é você estar prestando atenção em cada movimento. Inconscientemente, todos nós sabemos fazer isso. Então, foca na respiração, que naturalmente o seu corpo vai relaxando e você vai se equilibrando. Nosso corpo é feito para buscar o equilíbrio naturalmente, mas primeiro a gente precisa respirar. Então, da seguinte maneira. Vou andando aqui, respirando normal, vou virar para o lado, então a perna de esquerda vai fazer isso aqui. De novo, perna esquerda, para eu poder me locomover bem. Agora, para o outro lado. Eu quero ir para a direita, então a perna direita vai fazer isso aqui. Vou andar normal. Vou virar para a direita, a perna direita vai virar a primeira. Isso. Dessa maneira. Não adianta você se locomover, girar e não fazer isso aqui. Senão você vai precisar compensar o movimento dessa maneira aqui para poder fazer. Aí como é que eu giro agora se meu pé está preso demais no chão? Você vai forçar o seu joelho. Isso pode dar uma torção. Acredite, não vai ser bom. Então, sempre foco para cá. Eu tenho que ir para um lugar. Então, vai com calma. Percebe que o meu ombro está mexendo, porque meu tronco está mexendo. Joguei para cá. Joguei para cá. E assim vai. Ok? Se a respiração está difícil, por N questões, está um pouco acima do peso, está com alguma lesão, está com o pulmão doendo, você já está num estágio mais grave, você pode ter mais dificuldade. Aí eu vou dar um exemplo agora que você pode fazer com bastão. Caso você não tenha um bastão em casa, você pode usar um tubo de PVC, você pode usar até a vassoura da sua casa, não tem problema. Está aqui um bastão, esse aqui é um tubo de PVC, bem simples, tá? De mais ou menos 1,5 m, você pode pegar um cabo de vassoura, vai ser mais ou menos do mesmo tamanho, vai te ajudar em alguns movimentos. O que eu vou mostrar aqui? A grande dificuldade da caminhada, geralmente, é essa parte da rotação do tronco. Se isso aqui está muito preso por questão de ansiedade, já afetar até o seu corpo, então você precisa usar um acessório que vai te ajudar. Da seguinte maneira, eu vou segurar o bastão aqui, dessa forma, tá? Segurou aqui. Não deixa os ombros tensos não, deixa aqui relaxado, mas segura. Você vai deixar os braços fixos. Você não vai utilizar os braços na caminhada normalmente. Aqui é que você vai fazer. Vou mostrar aqui. Estou andando aqui, né? Percebe que o meu tronco ele vai girar naturalmente. E eu não estou focando nos braços. Mesma coisa aqui para o outro lado. A única coisa que eu estou fazendo aqui é o quê? Respirar e focar em segurar o bastão. É como se você não tivesse braços, que o teu corpo entende. Então ele vai fazer o quê? Ele vai naturalmente fazer isso. Então vai ser um facilitador para você ter a consciência dessa rotação. Ok? Isso ajuda bastante. Principalmente se você tem muita tensão nos seus ombros. Vai ajudar bastante você fazer isso. Uma outra variação disso aqui, segura o bastão da seguinte maneira. Ó, levanta aqui, acima da cabeça. Eu vou mostrar de novo. O tronco vai fazer a mesma coisa. Percebe? Exatamente dessa maneira. Está com alguma dificuldade de flexibilidade, possivelmente você vai ficar com o braço aqui. Então, se tiver muito difícil de fazer, apoia aqui nas costas. Ah, não consegue? Está aqui no pescoço? Está errado. Então, o que você faz? Abre um pouco mais os braços, deixa aqui. Aí, nessa posição, você vai conseguir fazer também movimento e vai ser um facilitador também para você adquirir essa consciência que está perdida em algum canto aí no seu inconsciente. Então, novamente aqui. Perceberam? O tronco naturalmente se mexe. Ou seja, nessa posição, nessa aqui
aqui, você está ativando a sua respiração. Você está fazendo o seu tronco ter que abrir, você está tirando a tensão aqui dos ombros, porque isso aqui não pesa nada. Então, por sua vez, você está respirando melhor. Isso vai estimular a rotação do tronco, né? E por sua vez, vai ativar a sua respiração. Vai mexer no seu centro de equilíbrio, que é onde acontece a troca energética entre o Yin e o Yang. Isso vai ajudar você a saber entre pensar e agir, refletir ou entrar em ação. Então, é uma das formas de você poder, nesses momentos de conflito, fazer isso. Seja um exercício respiratório que você pode fazer na sua sala, no seu quarto, no canto do seu escritório, seja uma caminhada que você pode fazer no seu quintal, no prédio, na rua. As duas formas, com essas devidas variações, vão te ajudar a entrar num estágio de consciência, perceber o que está acontecendo ao seu redor. Se aquele problema realmente é algo que você tem como fazer alguma coisa a respeito ou não. Se você tem que esperar, observar, ou se você tem que agir. Entendem isso? É uma reflexão para o dia a dia. Então, busque fazer exercícios. Mesmo que você não esteja passando por um momento de conflito emocional. Está se sentindo ansioso? Faz. Está muito preocupado com alguma coisa? Faz. Está sentindo alguma questão no seu estômago, um peso, um refluxo, uma gastrite? É por isso. Esses problemas de refluxo, gastrite, geralmente por causa disso. É um conflito emocional não resolvido entre o pensar e o agir. É mais comum do que parece. Você pode tratar em maneiras, mas se você não buscar a fonte do problema, você não consegue resolver. Então, qualquer momento do seu dia, sentir qualquer incômodo, tem algo no seu inconsciente que está te chamando para você poder resolver. Algum problema emocional que você não resolveu. Pode estar acontecendo naquele momento, no seu campo físico, ou naquele momento somente na sua mente. Agora eu vou dar outros exemplos. Agora eu vou dar um exemplo de movimentação mais dinâmica. Vou do nível mais lento para o mais rápido. Da seguinte maneira. Se posiciona aqui, pés paralelos, ok? A gente vai caminhar lateralmente, da seguinte forma. Lembrando que tem que usar os braços. Para cá. Volta. E sempre focando na respiração. Aí vou à frente um pouco aqui. Pé à frente e continua lateralmente. Agora, mais um pé à frente aqui e lateralmente. Preste atenção na respiração. Ok? Aí agora eu vou voltar, caminho contrário. Fazer esse zigue-zague aqui, ó. Inspira. Inspira. Vou para trás. Mesma coisa agora. Para trás novamente. Inspira. Inspira. Por que fazer dessa forma lateral? Você está equilibrando em Yang. A reflexão e a ação. O emocional e a razão. Você vai conseguir fazer isso trabalhando essa lateralidade. Esses exercícios que vão zigue-zague. Vai te colocar numa condição que você obrigatoriamente tem que prestar atenção nisso para fazer. Senão você vai fazer errado. Senão você vai cair, pode se machucar. Então é bom ter essa percepção bem devagar. Você vai para um lado, junta a mão aqui. Vai para o lado, junta a mão aqui. Busca fazer isso num local que tem espaço, que você não vai esbarrar o braço, que você possa ir para trás e para frente sem esbarrar em nenhum móvel. Ok? Se tiver uma sala vazia, um espaço no seu quarto, na sua garagem, no seu escritório, onde você preferir. Vai ser ótimo para poder ajudar nesse seu equilíbrio entre o pensar e o agir. Porque você precisa fazer as duas coisas aqui. Ó, da seguinte maneira, ó. Pensei, agir. Ok? Ó. Aqui, pensei, agir. E assim vai. Vai acelerando conforme você for ganhando confiança no movimento. Para trás. Para trás. E assim vai. Você pode
escrever um S na hora da movimentação, você pode fazer um espaço mais largo, formando um Z, não tem problema. Desde que você trabalhe esse movimento aqui lateralmente. Isso vai te ajudar justamente nessa questão do equilíbrio entre razão e emoção, entre pensar e o agir. Sempre focando o quê? Na respiração. Ok? O último exemplo de exercício da aula vai ser com o quê? Corda. Pulando corda. Tem gente que vai ter dificuldade? Natural, não tem problema. Vou mostrar algumas maneiras aqui. O foco da pular corda é justamente esse movimento. Tá aqui, né? Os braços você não pode estar muito aqui, porque senão você vai acertar a sua perna. Só vocês perceberam onde está a corda aqui. Ela tem que passar por baixo dos seus pés. Então você precisa estar atento entre pensar e agir. Seu corpo tem que estar conectado com a sua respiração. Então não adianta você tentar pular a corda se você está tenso, tem que relaxar os ombros. Não adianta você tentar pular a corda se você não respira. Em algum momento seu corpo vai travar, você vai se acertar. E acredite, se acerta com corda, você vai sentir uma dor. Então vamos lá. Vou fazer bem devagar para vocês perceberem o movimento. Segura aqui e respira e vai. Perceberam? Equilíbrio do movimento, respiração. Se eu parar de respirar, eu vou me acertar. Para quem tem medo de se acertar, não tem problema. Você pode fazer com uma corda, segurando de um lado, da seguinte maneira aqui. O importante é você coordenar entre o movimento da corda e o pulo, da seguinte forma. Aqui, ó. Ok? Ou com o outro lado. Aqui. Não tem risco de você se acertar, mas vai te ajudar a começar a coordenar essa movimentação. O pular corda é uma forma ainda mais dinâmica de você coordenar essa questão do equilíbrio entre pensar e agir. Então você precisa disso para poder fazer o exercício funcionar. Você precisa respirar bem, você precisa se movimentar bem para conseguir isso. E é um exercício que vai de baixo para cima, de baixo para cima. E a sua respiração vai acompanhar, de baixo para cima, de baixo para cima. E isso aqui é o quê? O fluxo energético dos chakras, dos seus 7 chakras. Consequentemente, você vai conseguir equilibrar isso. Uma outra dica muito importante, na hora que você está focando na respiração, focando no movimento, é você olhar um ponto fixo. Isso vai te dar o quê? Foco. Foco nada mais é do que o quê? Consciência no momento presente. Isso você vai conseguir estar com equilíbrio. Pensar e agir passeio justamente nessa linha. O foco. Ele vai te ajudar a se concentrar naquele momento. Sua mente vai ficar muito clara se você conseguir fazer direito. Mas lógico, prática. Ok? Então, mais uma vez demonstrando. Está aqui e... Respirando sempre. Perceberam? Não errei justamente por isso, a respiração. Juntando esses 4 exercícios que eu demonstrei, são várias formas de você coordenar o quê? A sua respiração. Através disso, você consegue equilibrar o seu pensar e seu agir. Lembrando, é uma linha entre Yin e Yang. Seu centro de equilíbrio aqui, Yin e Yang, pensar e agir. Isso vai ajudar vocês a o quê? A entenderem essa questão do movimento. O seu movimento funciona de acordo com a sua respiração. Se a sua respiração está ruim, o seu movimento vai estar ruim. Então, se você não acerta a coordenação entre respiração e movimento, todo o resto vai ficar ruim, inclusive o seu pensamento, as suas ações, porque o seu espírito vai estar o quê? Desequilibrado. Então, respira corretamente, para se mover corretamente, consequentemente, seu cérebro vai pensar corretamente e seu espírito vai estar recebendo o quê? Energia corretamente. Ok? Os 4 movimentos que eu mostrei na aula de hoje têm a mesma função, cada um num nível diferente. É basicamente a coordenação da sua respiração com o seu movimento. Foquem nisso, desenvolvam isso no seu dia a dia, seja no momento de conflito emocional ou não.
Mas o que acontece geralmente, se você não resolveu um problema seu, ele vai ficar reverberando na sua mente. O seu corpo vai sentir isso e vai se refletir em diversos sintomas, seja uma insônia, uma gastrite, crise de ansiedade que você não sabe explicar, estresse. Tudo isso são consequências que o seu corpo está sofrendo porque a sua mente está desequilibrada, por sua vez, o seu espírito também está desequilibrado. Lembrando, tudo começa no espírito e vai para a mente, vai para o corpo. Sempre na seguinte ordem. As três coisas estão sempre conectadas, não tem como você separar. Funciona assim. Então, se você não percebeu aquele problema em nível espiritual, a sua mente vai sinalizar. Se ainda assim você está ignorando, o seu corpo vai sinalizar. É impossível você ignorar os sintomas que o seu corpo sente. Então sempre preste atenção nisso. Chegou ao ponto, seu corpo está com algum problema, está travando, a sua postura está ruim, você sente dores, essa crise de ansiedade, a síndrome do pânico, uma insônia, tudo isso é reflexo do seu dia a dia, o desequilíbrio entre você pensar e o agir. Então, o segredo é o quê? Você unir as duas coisas, yin e yang, e poder equilibrar a energia feminina, a energia masculina, dessa forma você passear entre elas. Lembrando, se você é uma mulher, predominantemente o quê? Energia yin, feminina. Se você é um homem, predominantemente o quê? A energia masculina. Vai funcionar bem nesses polos. Você, mulher, vai ter um contato com ânimos, que representa a sua energia masculina interior. Lembrando, é o quê? É o yang ali. Você, homem, vai precisar entrar em contato com o seu quê? Ânima, que é a sua energia feminina interior. Representa o seu yin. Então, o equilíbrio é esse. Você saber quem você é para poder se equilibrar. E tudo começa pela respiração. Tudo começa por essa coordenação entre o pensar e o agir e equilibrar as duas questões. Assim você vai conseguir se desenvolver bem, perceber o que é ao seu redor e resolver seus próprios conflitos naturalmente. Lembrando, tudo é uma questão de disciplina e constância para você poder trabalhar diariamente a sua respiração e coordenar o seu movimento. Todo momento de dificuldade que você tiver no seu dia a dia, busque fazer isso, nem que seja 5 minutos no seu dia. Vai te ajudar muito a poder tomar as melhores decisões em cada situação. Tudo é prática. Você não vai acertar de primeira, talvez nem de segunda, nem de terceira, e assim em diante. Mas você vai conseguir melhorar gradualmente se você focar em trabalhar isso diariamente. Ok? Estamos entendidos? Se você gostou dessa aula, se ajudou a trazer mais equilíbrio para a sua vida, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!